A Grécia Antiga, conhecida por sua filosofia, democracia e arquitetura deslumbrante, é o palco da nossa aventura de hoje. No século XII a.C., o povo grego era formado por aqueus, eólios, jônios e dórios. Com o passar do tempo, esses povos passaram a ter a mesma cultura. Na Grécia Antiga surgiram as cidades-estado, que eram cidades que tinham suas próprias leis e governantes e eram independentes entre si. No início, essas comunidades eram muito pobres, mas com o passar do tempo elas foram prosperando e desenvolveram um comércio com o Oriente Próximo e com o Egito. Inicialmente, essas culturas com quem os gregos tinham contato influenciaram a arte deles, mas com o passar do tempo, os gregos desenvolveram a sua própria linguagem artística na arquitetura, escultura e pintura. No final do século V a.C., Filipe II, rei da Macedônia, conquistou as cidades-estado da Grécia. O seu filho, Alexandre o Grande, reinou em seu lugar depois da sua morte. Alexandre construiu um império gigantesco. Após a morte de Alexandre, o império foi dividido em reinos menores. Alexandre tinha como ideal levar a cultura grega a todo esse território que ele tinha conquistado. Essa difusão da cultura grega sobre esse território é chamado de helenismo. No início, a escultura grega era fortemente influenciada pela cultura egípcia, não só na fonte de inspiração, mas também pela técnica utilizada para se esculpir em grandes blocos. Tanto o escultor grego quanto o egípcio apreciavam a simetria natural do corpo humano. Por isso, as esculturas eram sempre figuras masculinas nuas, eretas, em posição frontal, com o peso do corpo igualmente distribuído entre as duas pernas. Esse tipo de estátua é chamado de kouros, palavra grega que significa homem jovem. Mas o escultor grego não estava preso a rígidos padrões de representação como acontecia na arte egípcia, porque as estátuas gregas não tinham função religiosa, e isso permitiu que a escultura grega evoluísse livremente. Dessa maneira, as estátuas gregas começaram a ganhar maior movimento, surgindo assim o contraposto, no qual o peso do corpo da estátua se apoia em uma das pernas e o seu corpo segue esse alinhamento. Na busca por uma representação com maior movimento, o mármore se mostrou um material inadequado. Isso porque ele era pesado demais e podia quebrar com seu próprio peso. Quando a estátua possuía braços estendidos, por exemplo, eles poderiam se quebrar. Os gregos, então, optaram por um material mais resistente, o bronze, que permitia ao escultor expressar maior movimento em sua obra. Na época do helenismo, a escultura grega ganhou características bem marcantes. Uma delas, o naturalismo. As pessoas eram representadas não só de acordo com a sua idade ou personalidade, mas também de acordo com as suas emoções e o estado de espírito que apresentavam naquele momento. Outra característica é a representação de conceitos e sentimentos como paz, amor, liberdade, vitória, sempre feitos sob forma humana. Um dos exemplos mais marcantes é a Vitória de Samotrace. É também no helenismo que surge o nu feminino. Em períodos anteriores, a figura feminina era sempre esculpida vestida. O ícone da arquitetura grega era o templo. Na Grécia Antiga, os templos não eram construídos para abrigar um grupo de pessoas durante uma cerimônia religiosa, mas sim para proteger da chuva e do sol as estátuas dos deuses e deusas. Essas construções eram tratadas como esculturas e obedeciam regras de simetria e proporções ideais. No templo grego, cada elemento arquitetônico tem o seu nome. O núcleo é subdividido em 3 partes: pronaos, naos e epinaus. O templo era construído sobre uma base de 3 degraus. Os 2 primeiros são chamados de estereóbata e o último é o estilóbato. Sobre eles eram erguidas as colunas do templo. O conjunto de colunas era chamado de peristilo. Depois das colunas vinha o entablamento e, por fim, o frontão, no qual se colocavam diversas estátuas, como foi feito no Partenon, por exemplo. Quanto às colunas dos templos, podemos encontrar 3 ordens: dórica, jônica e coríntia. Essas ordens se referiam ao formato que os capitéis das colunas tinham. O capitel é a parte superior da coluna. A ordem dórica é a mais simples, com capitel liso.
A ordem jônica apresenta o típico capitel com volutas, e a ordem coríntia é a mais rebuscada das três, com capitel bastante decorado. O famoso Partenon, construído na Acrópole de Atenas, em honra à deusa Atena, é um exemplo de templo de ordem dórica. É na Acrópole também que encontramos as cariátides, colunas em forma de mulher, que são um exemplo de escultura arquitetônica. Mas o que era a Acrópole? A Acrópole era uma área elevada e fortificada de uma cidade da Grécia Antiga, onde haviam vários templos. Era uma área nobre e sagrada. Mas por que a arte da Grécia Antiga foi tão importante? Bom, a arte grega foi sem precedentes na história humana, porque ela influenciou todos os outros estilos que vieram depois dela, assim como o pensamento grego, que se faz presente ainda hoje na nossa cultura e sociedade. A nossa aventura pela arte da antiga Grécia vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!